E, já que nós estamos falando de brigas dentro das bolhas, né? Vamos falar de uma briga interessante, não é mesmo? O Nicolas e o Eduardo. Aí vamos lá. Paulo Figueiredo, quem previu essa briga? Hã? Quem tá falando isso, sei lá, uns 2 anos já? Essa briga está escrita nas estrelas, amigo. Está escrito nas estrelas. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, eles vão protagonizar a disputa pelo espólio do mito. Isso assim, cara, isso tá mais do que claro. Isso tá mais do que claro. Bora lá? Por que o Nicolas não está falando nada sobre o trabalho de Eduardo Bolsonaro e da Lei Magnitsky? Eu vou te explicar antes de ver o vídeo. Check no antes de ver o vídeo. Sabe por que ele não tá falando isso? Porque ele entende o Eduardo como um concorrente e ele entende que para ele a melhor coisa do mundo é que a Lei Magnitsky, né, seja aplicada no Xandão e que as pessoas entendam isso como o Trump ajudando o Bolsonaro, mas não através do trabalho do Eduardo, não através do trabalho do seu concorrente. É muito importante deixar isso claro. E outra coisa importante também. O Nicolas tem mandato de deputado, o Nicolas está voando no PL, ele é a figura mais importante do partido, do maior partido do Brasil, cara, que tem mais fundo eleitoral, que tem mais fundo partidário, que tem mais tempo de TV. Ele não vai pôr o dele na reta, né, em termos institucionais, se o cara tá só lucrando, irmão, o cara tá só ganhando. Ele não vai ser louco de agora, ficar comemorando coisa com Alexandre de Moraes, porque pra que ele vai arrumar essa briga? Ele não precisa dessa briga. Ele precisa só ficar de fora falando que ele ama o Bolsonaro. Cara, qual é o caminho mais fácil? Eu vou me indispor com o Alexandre de Moraes pra eu tomar sei lá, alguma maldade dele aqui? Eu não. Eu amo o Bolsonaro, todo mundo. É isso aí, Nicolas. É isso aí. Né? Vamos ver o Alan dos Santos. E aí, só uma coisa. O Alan dos Santos, né? Que é, né, da turma do True Believer, né? Eles são de... Porque assim, vamos lá, gente. Eu já expliquei isso pra vocês. O bolsonarismo é dividido em duas áreas. A área dos True Believers tem lá como é o nome do Kim Paim, tem o Alan dos Santos, tem o Carluxo, tem esses caras. Esses caras são os True Believers. E você tem a galera que, tipo, mano, eu gosto do Bolsonaro porque dá hype. E aí você põe Nicolas, Pablo Marçal, Pavanato, Holliday, toda a maior parte da galera tá nisso daqui, né? Essa galera uma hora vai se faiscar, não tem como. Os maiores representantes disso são Nicolas e Eduardo, né? Então vamos ver, vamos nos deliciar com Alan dos Santos, né? Com o seu visual Peaky Blinder português, né? Cobrando o Nicolas Ferreira. Vamos ver isso daí. Na velocidade normal, por favor, tá? O pessoal tá bravo comigo porque eu tô cobrando muito do Nicolas. O Nicolas não tá fazendo nada para aumentar a consciência das pessoas sobre esse negócio da Lei Magnitsky. Sabe que é nada? Nada, zero. Mas o Nicolas está preocupado com o problema dele lá. De fato, ele está com um problema enorme para resolver, porque ele pode perder o mandato. Mas quem ainda não percebeu que o Nicolas não fala do Eduardo Bolsonaro? É uma novidade que o Nicolas não menciona o Eduardo Bolsonaro. Só que antes de ser deputado, ele falava: Eduardo Bolsonaro, você é meu ídolo. Claro. Quem que não percebeu isso ainda? Pausa eu não tô aqui. jogando merda no ventilador. Porque antes dele ser deputado, ele era uma figurinha em ascensão que não tinha tamanho suficiente para tomar o lugar do Eduardo Bolsonaro. A partir do momento que ele ficou maior que o Eduardo Bolsonaro, ele falou: não, para que eu vou agora ficar falando do trabalho desse cara? Eu vou te dizer, isso mostra muito sobre como funciona, como é a diferença de um conjunto de projetos individuais, que é o bolsonarismo, que é o Partido Novo, e um projeto de verdade que quer, não, ó, nós estamos pelo projeto. Eu vou dar um exemplo, né? E assim, eu sei que tem gente que vai fazer esse corte malicioso, as pessoas não vão entender, mas entenda, eu estou fazendo uma análise enquanto projeto. Não estou falando se é bom ou se é ruim em termos do que propõe o projeto. Eu estou falando assim, dentro do projeto, quem se entende como projeto, você tem dois modelos. Você tem o modelo Partido Novo, que é, uma relação mercantil. Eu te ajudo ali, você me ajuda ali, beleza? Ou você tem uma relação como a do PT, por exemplo. Estamos todos pela causa. Estamos todos pela causa. Eu vou dar um exemplo para você. Esta semana, o senhor Cássio... Aliás, semana passada, o senhor Cássio Nunes Marques acabou de anular todas as condenações do Antônio Palocci. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que o PT perdeu de 2014 a 2019, o PT recuperou e avançou tudo.
O PT conseguiu acabar com a Lava Jato com a ajuda do Bolsonaro. O PT conseguiu colocar os seus nomes no STF através do Bolsonaro. O PT conseguiu anular as condenações prévias da Lava Jato. O PT conseguiu anular as multas aplicadas pela Lava Jato. O PT conseguiu novamente chegar ao poder. O PT conseguiu colocar nos cargos-chave e nos espaços de poder os antigos petistas, desde mensaleiro, petroleiro, até tudo isso que você pode imaginar. E o PT, tá? E o PT bonificou com liberdade, com dinheiro, com poder, com influência, todos aqueles que se mantiveram fiéis ao projeto. Conjunto de projetos individuais que é o bolsonarismo. O que você tem? Você tem o contrário. Você tem as pessoas sendo abandonadas pelo mito e as pessoas brigando pelo espólio. São tantos, cara, são tantos. Você pega, por exemplo, ó, até o canal Hipócritas. Lembra que o canal Hipócritas era os 3 lá? Cadê? Só sobrou o Paulo, que é o único que não se ferrou ainda. Tá lá fazendo os vídeos dele e pagando pau pro Bolsonaro. Cadê a Carla Zambelli? Cadê a Joyce Hasselman? Cadê o próprio Alexandre Frota? A galera foi caindo uma a uma, porque o líder vai abandonando, velho. O líder vai abandonando. Você vai ficando pelo caminho. Cadê a família do Clezão? Cadê a contemplação dos presos no 8 de janeiro? Não tem. Né? Então vamos lá, continua aí, vamos lá. Você tem muito mais informações que eu não vejo necessidade de expor aqui, mas assim, é evidente que o Nicolas não fala do Eduardo e nada do que o Eduardo faz. O Gaia gravou um vídeo falando sobre a Lei Magnitsky e tudo que está acontecendo. O Nicolas não abre a boca. Ele não toca no assunto. Ele participou de Spaces com um bando de isentão pró-Tarcísio, mas não fala do Eduardo. Só para vocês terem uma ideia. Então, mesmo assim, o Paulo Figueiredo continuou fazendo o trabalho, mesmo a despeito de falta de apoio. E aí, vamos entender esse pacotão que está vindo. E que os deputados do Brasil não estão apoiando o Eduardo como deveriam. Não é só o Nicolas, não. O próprio irmão, o próprio senador, Flávio Bolsonaro, um merda. Pausa aqui. Ai, o Alan dos Santos agora vai apontar o dedo do Flávio Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa, cara. Vocês elegeram mais de 90 deputados do PL que entenderam uma lógica muito simples. Eu não preciso ser coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu mostro e naquilo que eu faço. Imagina que você é um delegado caveira. Você é o delegado caveira. Então eu sou o delegado caveira e aí eu simplesmente entendo que se eu ficar do lado das coletivas de imprensa que tratam do tema Bolsonaro e todas as vezes que eu precisar sinalizar pro mito, eu falo que eu amo ele, eu ganho. Por que esse cara vai arrumar alguma briga com o Alexandre de Moraes? Por quê? Não faz porra nenhuma pra falar sobre isso aqui. Pelo menos são em defesa da Zambelli. Eu tô muito puto com o Flávio. Pausa. Muito. Nossa, tá muito puto com o Flávio, né? Você tá muito puto com o Flávio. Quando ele melou a lava-toga, você tava como? Não, Flávio, vem dar uma entrevista aqui. A quem interessa uma CPI agora? A quem interessa uma CPI agora, pessoal? Outra coisa importante de dizer, o Flávio Bolsonaro não vai arrumar nunca, velho, uma briga institucional. O Flávio Bolsonaro é aqui, ó. É aqui. Ainda que o pai dele vai ser preso, mas ele tá aqui, ó. Quer sair de governador, tá? É lógico. O cara não... Assim, a última coisa que o Flávio Bolsonaro quer é uma briga institucional com o poder estabelecido.